Nós estamos falando sobre pensamento. Qual a diferença entre o pensamento de Deus e o pensamento do homem? São muitas as diferenças, mas vamos meditar em algumas nesta noite. Primeiro, vamos ler aqui Isaías, capítulo 55, a leitura que nós fizemos no início, né? Ah, outra Bíblia está aqui. Diz assim: pois os meus pensamentos, diz o Senhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa e a minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos. Os pensamentos de Deus, eles são firmes e constantes. E o pensamento do homem, ele é frágil. Ele é muito frágil, o pensamento do homem. Porque o pensamento de Deus, é claro que nós vamos ter a ideia, através das palavras que nós estamos falando, não dá para nós penetrar na profundidade do entendimento dessa diferença, apenas uma ideia que nós temos baseado nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Deus tem pensamentos onipotentes, pensamentos poderosos, né? Enquanto que o homem tem pensamentos fragmentados. Deus tem pensamento onisciente, quer dizer, o pensamento de Deus abrange todas as coisas simultaneamente. Ele conhece o pensamento de Deus, ele tem profundeza até vamos para nós termos a ideia, até no átomo, onde tem os prótons, os nêutrons, os elétrons, em alta rotatividade, ele sabe quantas voltas estão dando ali, em cada átomo de cada matéria. Agora você vê que é coisa profundíssima, né? Para poder a nossa mente penetrar, né? Quando Paulo meditava nisso, nessa grandiosidade do nosso Deus, ele chegou a expressar, né? Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto dos mistérios de Deus, quão inescrutáveis são os teus mistérios, quão profundos são os teus conhecimentos. Né? E o pensamento do homem é restrito, tem limites. Ele tem tempo, tem idade, é restrito, pequenininho. Ele só pensa em algumas coisas, ele não tem pensamento universal, dimensional, estrutural das coisas que existem na nossa galáxia, nosso sistema solar. Ele tem que pensar cada coisa ao mesmo tempo. Se ele, por exemplo, está lendo sobre Marte, então ele vai... O pensamento dele está ligado no Marte, não pode estar no mesmo tempo pensando no Marte e em outras coisas ao mesmo tempo, como o nosso Deus assim não é, né? Então, o pensamento de Deus onisciente, o poder onisciente do pensamento de Deus abrange todas as coisas, enquanto que o nosso é restrito. O pensamento de Deus é amor. Ele é amor. Se alguém que não conhece a Deus, que não tem ideia, que não tem informação pelas Escrituras de quem é o Todo-Poderoso, uma criança pode dizer, numa pergunta, quem é Deus? E uma criança responde, Deus é amor. E o escritor na Epístola Universal de São João, ele diz assim, ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está aí. Aquele que não ama. Então, se a pessoa não ama, ela não conhece a Deus, porque Deus é amor. Enquanto que o pensamento do homem é ódio. Ah, mas o homem pensa em ódio, pensa em coisa ruim? Vamos aqui para a Bíblia, vamos para Gênesis, novamente, que nós já lemos, vamos trazer de novo para vocês, para lembrar. Capítulo 6 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, palavra do hebraico, que quer dizer princípio. Versículo 5, diz assim, o Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Então, o homem pensa no mal.
pensamento dele é mau. Por causa dessa atitude, por causa dessa disponibilidade do homem de desobedecer a Deus, ele perdeu mais de 60% da capacidade de pensar. Você sabia? Segundo os cientistas, capacidade somente de 10%. Já pensou se o homem tivesse toda a potencialidade, toda a plenitude, a totalidade de pensar? Esse mundo ia estar de cabeça para baixo, né, pessoal? Deus, ele tem um pensamento de vida, enquanto que o homem tem um pensamento de morte. Tá aí algumas diferenças do pensamento de Deus e do pensamento do homem. Por isso que Paulo, aqui na carta aos Filipenses, ele diz assim: olha, tudo quanto é honesto, tudo quanto é de honra, de boa fama, nisto pensai. Lembrando as palavras que Paulo diz lá no capítulo 3 da carta aos Colossenses: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que estão embaixo. Pensai nas coisas que são de cima, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida por Cristo em Deus. Deus tem o pensamento do perdão, e o homem tem um pensamento de condenação. Vamos voltar aqui para Isaías. Isaías, capítulo 55. Vamos lá. Eu marquei aqui, mas a correria é tão grande, pessoal. Mas eu já achei aqui. 55. Olha só o que diz aqui. Preste atenção. Renuncie o malvado o seu comportamento e o pecador os seus projetos. Volte-se ao Senhor, que é grandioso em perdoar, generosamente. Deus tem um pensamento de perdão. O homem não. O homem tem um pensamento de condenação, de apontar. Não foi à toa que Jesus ensinou: não julgueis para que não sejais julgados. Trouxeram uma mulher para perto de Jesus. E essa mulher havia cometido adultério. Trouxeram-na para a presença do Senhor. Ali. Jesus, e olha, essa mulher foi pega em adultério. E na lei de Moisés diz que as tais têm que ser condenadas. E tu, pois, que dizes? Que dizes, Jesus? E ele disse: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a Escritura diz que isso foi saindo dos mais alto até o baixo. Foi saindo. Interessante que teve um momento que o nosso Senhor chegou para um paralítico e disse assim: perdoados te são os teus pecados. Aquilo era um assombro para aqueles fariseus, aqueles retrógrados que existiam ali, aqueles fanáticos religiosos. Era uma afronta muito grande para eles. Jesus disse assim: olha, perdoados te são os teus pecados. Você vê que o pensamento do nosso Deus é de perdão. Mas eles começaram a pensar, no pensamento deles, começaram a dizer assim: ué, quem pode perdoar pecados senão Deus? Porque eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e que ali estava Deus em Cristo Jesus. Eles não acreditavam nisso. Como muitos no dia de hoje não acreditam. Inclusive, eu estava vendo na internet uma lei que surgiu agora na Inglaterra. Vai ter uma lei lá, um projeto de lei, que quem afirmar que Jesus é o Filho de Deus vai ser processado. Já pensou se essa lei vir para o Brasil, pessoal? E aqui no Brasil já tem leis aí, projeto de lei pior do que isso, para prejudicar os filhos de Deus, né? Por isso que eu não cesso de dizer para vocês que temos que orar muito pelo Brasil, porque o Brasil está caminhando para um país assim parecido com
a Nigéria, parecido lá com os países africanos, onde está havendo perseguição aos cristãos, o Brasil está caminhando para uma guerra religiosa também, não? É o que eu estou percebendo. Em todo sentido. Por isso que temos que orar muito pelo nosso país. É um país que tem tudo, né? E os fariseus, cara, quem é este? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus conheceu os pensamentos deles ali. E o nosso Senhor disse assim: por que razoais em vosso coração sobre o que eu disse? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, levanta e anda, ou dizer, perdoado te são os teus pecados? Bom, se eles fossem sinceros em dar a resposta para Jesus, eles poderiam dizer assim: olha, é mais fácil dizer, levanta e anda. Ou o mais fácil seria dizer, perdoado te são os teus pecados, de que mandar o paralítico andar. Mas como eles tinham consciência de que eles não poderiam usar essa palavra, aí Jesus, no silêncio deles, porque eles não deram nenhuma resposta, nem nenhuma nem outra, e Jesus, no silêncio deles, disse assim: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, eu vou dizer para esse paralítico, levanta e anda. E foi o que aconteceu, né? E foi a partir disso aí que Jesus começou a ser perseguido fortemente pela corte religiosa, farisaica, do sumo sacerdote, daqueles fariseus que o levou depois para o sinédrio e levou à morte. Mas o pensamento de Deus é o pensamento de perdão. Diga comigo, graças a Deus. Vou repetir aqui. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. E ele diz: renuncie o malvado ao seu comportamento e o pecador aos seus projetos, e volte ao Senhor, que dele terá piedade. E é Deus que perdoa generosamente. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Próxima sexta-feira nós vamos continuar falando sobre o pensamento. Para nós melhor desenvolver isso, para nós pensarmos positivo segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Assim seja? Assim será? Será. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário e através de Santo Amaro. Temos o prazer imenso de cumprimentar os nossos amigos que nos assistem pela internet. Nosso abraço a todos vocês aí do Facebook, que nos assistem de qualquer parte do Brasil. Eu quero dar um alô lá para o pessoal de Curitiba, o Mendonça, né? Mendonça de Curitiba, que está em contato conosco, né? Um abraço para você. Também o Júlio César, Rio Grande do Sul, e lá da Bahia, nós temos lá em Jequié a Senira, a missionária Senira. Ela é evangélica, mas está sempre em contato conosco aí pelos os vídeos do Bispo Afonso Querubim. Tem a sua filha, a Esther, tem a Elô, a Rebeca Sorriso Isaac, de Isaac, e também o Adonai, né? O Adonai. Um abraço para o pessoal de Jequié, Bahia, que nos assiste aí pelo Facebook, e o pessoal do Twitter, né? Em toda a rede social do qual estamos participando com vocês. Deus abençoe. O Bispo Afonso Querubim está neste endereço em Santo Amaro, em São Paulo, Rua Desembargadora Bandeira de Melo 513. Então, você que é da Zona Sul de São Paulo, você que nos assiste pela internet, você é o meu convidado para estar conosco. Você pode ligar para o telefone para marcar, para estar conosco, né? Marcar uma consulta espiritual, ou então para você estar conosco nas celebrações de sexta-feira, principalmente de libertação, né? Às 9h, 18 horas, na Rua Desembargadora Bandeira de Melo 513, em Santo Amaro, próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Largo 13 de Maio, tá bem? Um abraço a todos vocês. Até o próximo encontro, em nome de Jesus.